Oi você, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem. Esqueci o meu microfone hoje lá na loja, mas nem isso vai impedir a gente de fazer e permanecer, continuar o nosso desafio de leitura. Amém? Dando continuidade então, hoje vamos do dia de número 134. Nós estamos em 2 Reis, capítulo do 19 ao 21, e no Evangelho de João, capítulo de número 4, do 1 ao 30. 2 Reis, você que está aí preparado, abra no capítulo de número 19, para a gente dar início. Antes disso, vamos fazer uma oração, para a gente começar? Pai, nós queremos agradecer, Deus, por mais esta manhã, por tudo que o Senhor nos concedeste. Obrigado, Senhor, por permitir que nós tenhamos esse momento contigo. Que o Senhor venha falar no profundo do nosso coração. Que o Senhor venha nos realmente mostrar o que o Senhor quer no dia de hoje para conosco, através da sua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, livro de 2 Reis, capítulo de número 19, vai mostrar aí um momento de crise e desespero do reino de Judá. Nós que vimos anteriormente, você que estava com a gente aí, viu 19, você vê que o rei Ezequias, ele vai assumir aí o reinado de Judá, e o rei da Síria, Senaqueribe, ele vai invadir a Judá. Com isso, eles passando por um momento de dificuldade, de desespero, Senaqueribe invadindo esse reino, ameaçando a cidade de Jerusalém. Começa com a notícia, o capítulo 19 é isso. Essa grande força militar contra a cidade de Jerusalém. O rei Ezequias, que é o rei de Judá, ele vai receber aí essa notícia, ele vai rasgar suas vestes com muito lamento, com angústia. Sempre que você vê essa expressão na Bíblia, o rasgar as vestes vai demonstrar isso aí, sinal de angústia mesmo. E aí ele vendo a gravidade dessa situação, ele resolve pedir auxílio. Ele vai consultar aí um profeta do Senhor, que é o profeta Isaías. Isaías aí vai encorajar o povo, dizendo que Ezequias, que o Senhor não ia permitir que o rei Senaqueribe viesse contra Jerusalém, que o anjo do Senhor o ajudaria nessa batalha a destruir o exército assírio e a garantir a segurança de Jerusalém. Vamos ler então para você poder entender melhor? Diz assim, capítulo de número 19. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e o ancião dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amon, e eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, e ele lhe disse:
Digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo, por causa das palavras que você ouviu, ou as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. Ficará amedrontado, né? E lá eu farei com que ele seja morto à espada. Você que acompanhou com a gente aí, o capítulo anterior de 18, tem esse servo aí, Rabsaqué, pertencente aí aos assírios, que ele começa a afrontar o pessoal, o Deus vivo. Olha, no verso 27 ele disse assim, que eles teriam que comer o próprio excremento e beber a sua própria urina. Então assim, ele vai blasfemando, ele vai falando várias coisas ali contra eles, né? E nessa tristeza, nessa amargura completa que eles ficaram, se vestem de pano de saco, com o intuito de chamar a atenção de Deus e de lamento, de pranto, de sofrimento, e vão aí conversar com o profeta, e o profeta garante: olha, o Senhor será com vocês, vocês vão vencer a batalha, não tenha medo, não fiquem temerosos. Glória por isso, né? Glória a Deus por isso. E eles terão um espírito de medo. A palavra fala que o rei, ele nem chegará a lutar contra eles. Ele terá um espírito de medo contra si mesmo. Deus colocará um espírito de medo sobre a vida dele. E Senaqueribe retornará à Síria, e lá mesmo ele será morto. Verso 8, você vai ver a oração aí de Ezequias a Deus, olha só. E uma carta que ele vai fazer do rei, ele vai receber do rei da Síria. Rabsaqué, lembra o rapaz que estava afrontando lá, voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, o rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com essa missão: digam a Ezequias, o rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livrarão os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefé e os filhos de Éden, que estavam em Talassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Apade, o rei da cidade de Sefarvaim, ou de Ena, ou de Iva? Então ele ainda vai escrever aí uma mensagem para afrontar mesmo, para ameaçar aí Senaqueribe, né? Se colocando aí como superior, se colocando aí, olha o que eu já fiz, se sentindo, né? Eu sou, eu posso, enfim, complicado aí. Rabsaque era cheio de si e usava isso aí contra os outros povos. Tentou não afrontar aí o rei de Jerusalém, de Judá, dizendo que eles já haviam conquistado aí outros povos, e aí seria só mais um aí, a cidade deles. E aí Ezequias vai orar a Deus. E olha só como que vai ser. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor.
E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu, ó Deus, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre os olhos e vê as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feito por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Então, ele ora e reconhece que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Independente do que os assírios haviam feito com poderio sobre os outros povos, os deuses deles não eram ninguém mesmo. Mas agora eles estavam lidando com um Deus Altíssimo, um Deus vivo. E o Deus vivo ia intervir a favor deles. E aí, a resposta divina aí a Ezequias, você vai ver. Olha só. Então, o profeta vai confrontar agora o rei Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você fez a respeito de Senaqueribe, o rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A viagem, a filha de Sião, despenda e zomba de você, a filha de Jerusalém. Meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou? E de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel? Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros. Com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei todas essas coisas? E que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e avergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho aonde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantam vinhas e comam dos seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparem e ficarem como remanescente, tomarão a lançar raízes e dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião
o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor ao meu servo Davi. Então Deus conforta aí ao rei de que, o rei Ezequias, de que ele livraria a cidade. Ele profetiza que Senaqueribe será retirada dali. E assim a gente vai ter cumprimento dessa profecia. Olha só. A destruição do exército dos assírios. A morte aí, então, do rei Senaqueribe que veio contra Israel. Olha só, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, levantou o acampamento e, pernas para que te quero, foi embora, voltou para Nínive e por lá ele ficou. É lógico, né, gente? Pensou se acordar de manhã, você estava com o acampamento marcado, pronto para invadir uma cidade. De repente, você chega lá, tá a maioria dos seus homens mortos. É para ficar desesperado mesmo. Então, ele pegou o acampamento dele e vazou dali. O verso 37 vai dizer, certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, porque ela é idólatra, né? O Deus Nirzoque e os seus filhos Adramaleque e Cerezer o mataram à espada. Então ele teve um levante da sua própria família. E depois os dois eles fugiram para a terra de Ararate. E Eazar-Radon, filho de Senaqueribe, foi quem assumiu o reinado no lugar dele. Mas olha só como que Deus ouve a oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Né? A gente tem que crer no poder da oração. A oração tem poder no tempo de crise, tem poder no tempo de dificuldade. Assim foi com o rei Ezequias e assim é conosco. Quando a gente busca realmente, a gente se humilha, como ele se pôs ali, ele e todo ali, as pessoas que estavam junto com ele, com vestes de pano de saco, eles oraram, eles pediram a Deus e o Senhor ouviu a oração deles. Capítulo de número 20, a gente vai ver aí ainda o poder da oração na doença e na restauração. A gente vai ter agora aqui no capítulo 20 o rei Ezequias ficando adoentado. E o Senhor, mais uma vez, fazendo algo aí pela vida do rei Ezequias. Só que olha só, gente, a última palavra sempre é de Deus. Não é do médico, não é do profeta, não é dos seus familiares, não é o seu achismo. A última palavra sempre vai ser de Deus. Aqui no capítulo de número 20, o rei Ezequias, ele vai estar muito doente, a ponto do profeta visitar ele e dizer, olha, não vai passar. Sinto dizer, mas a morte é algo que vai vir sobre a sua vida. Nunca aceite uma sentença sobre a sua vida de morte. Sempre interceda, sempre ore, sempre insista, persista na misericórdia e na graça do Senhor. Não aceite de forma passiva o que as pessoas tentam colocar sobre você. Implore por misericórdia.
Assim como a gente vai ver aqui o rei Ezequias fazer, porque Deus, ele vai lembrar da sua fidelidade para com a nossa vida, do que ele prometeu para nós. Se você tiver um coração íntegro, se você tiver um coração voltado a eles, a servir a vontade de Deus, você pode ter certeza que ele ouve a sua oração, com certeza. A não ser que seja realmente o momento dele te tirar daqui, né? Aí não tem o que fazer, mas sempre interceda por ele. A perspectiva que talvez a gente tenha de morte pode ser mudada por conta da gente buscar aí uma intensa devoção, adoração, súplica. O Senhor, ele ouve, né? Se o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Tem mais umas coisinhas aí, mas ele ouve e ele nos alcança com seu milagre. É possível sim você receber um milagre, basta você crer. Vamos lá então para o capítulo de número 20. Você vai ver aí o rei Ezequias enfrentando uma doença gravíssima. Olha só. Por esse tempo, Ezequias adoeceu e de uma enfermidade mortal. Então, vai dizer que ele ficou muito doente. E o profeta Isaías, o filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Como eu falei, a sentença era do próprio profeta sobre a vida dele, mas nunca aceite. A última palavra sempre vai ser de Deus. Então Ezequias virou seu rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra de que andei em ti com fidelidade. Para ele ouvir a sua oração, você tem que estar fiel a ele, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou diante do Senhor, aonde vale a pena chorar, diante dos pés do Senhor. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, aonde diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor, e eu acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto a sua casa. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, sobre os machucados que ele tinha, né? E Ezequias recuperou a saúde. E Ezequias perguntou a Isaías: qual era o sinal de que o Senhor me curará? De que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? E Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 degraus ou retroceda 10 degraus? E Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 degraus, mas que não seja assim, pelo contrário, mas ela retroceda 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol, inclinante no relógio de Acás. Além da confirmação que ele iria à casa do Senhor, ele ainda pede essa outra confirmação, sabe? Que nem Josué: olha, Senhor, se o Senhor molhar aqui, eu sigo, se ele molhar ali. E ele fala: ó, para eu ter certeza que realmente o Senhor me curou e eu terei esses dias meus aumentados, se você orar essa sombra aí, voltar 10 degraus,
para trás, eu acredito que o Senhor realmente me livrou desse mal. E assim foi feito. Isaías ora e a sombra retorna. Deus move o sol e confirma aí a oração do rei, a oração de Isaías, e ele é livrado. Mensageiros da Babilônia estarão ali, estão no templo. Aí, deixa eu abrir aqui. Estamos no verso 12. A visita desses mensageiros. Nesse tempo, Merodach, Baladã, os mensageiros da Babilônia. Nesse tempo, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. E Ezequias recebeu bem esses mensageiros e lhes mostrou toda a casa e o seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Gente, aí ele vai ter uma atitude totalmente, fora da normalidade. Como que você recebe um povo? Tudo bem, eles estavam levando presentes, mas você abre a sua casa assim para um desconhecido e mostra tudo que tem dentro. E aí agora o profeta vai repreender aí ao rei Ezequias. Olha só, ele vai falar assim: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? E Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Você sabe o que aconteceu, né? Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? E ele respondeu: viram tudo. O cara vai me mostrar a casa toda. O que há em meu palácio? Não houve nada, nada nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isso é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Você não quis mostrar tudo? Então tudo também vai ser levado. Não vai ficar coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, eles serão levados. E para que sejam eunucos, para que eles sejam servos, que eles sejam castrados e sirvam ao rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ele sabia da oração que ele havia feito e que Deus havia prometido. Mas a preocupação dele era com o tempo em que ele estava ali. O que viria depois, já para ele, não era muito preocupante. Aí que, como quem diz, quem tiver aí que lute. E aí o verso de número 20, você vai ver que Ezequias vai morrer e o sucessor dele, Manassés, vai assumir seu filho. 20. Quanto aos demais atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque, o arqueduto, ele trouxe água, o tanque para poder trazer água lá, para poder... tanque para trazer água, não. O tanque para cobrir a cidade ali, o arqueduto para poder trazer água para a cidade, cobrir a cidade em volta ali, fazer um fosso, esse tanque. Trouxe água para dentro da cidade. Não está tudo escrito aqui no livro de histórias dos reis de Judá?
E Ezequias, que era um rei de Judá, às vezes eu falo Jerusalém, mas é só para contextualizar tudo, né? Mas a gente está falando das duas tribos de Judá. O rei Ezequias é pertencente às duas tribos lá de cá de Judá. E aí ele morre e o seu filho Manassés vai reinar em seu lugar. Beleza? Verso de número 21. O rei de Manassés de Judá. Como que foi o reinado do filho do rei Ezequias? A gente viu que Ezequias andou no caminho do Senhor. E Manassés? Quando ele assumiu, a palavra diz que ele tinha apenas 12 anos de idade, né? Então ele era muito novo. Ele estava sucedendo o trono muito jovem. E ele tinha um pai aí piedoso que andava no caminho do Senhor. E isso é para refletir de boa fama, né? Só que a gente sabe que os dedos da mão não são iguais e nem muitas das vezes os filhos fazem o que os pais orientam. Então, você vai ver no comecinho aqui que Manassés é um dos reis mais ímpios aí, um dos reis mais maus aí, influenciados por essa questão da idolatria, da perversidade, fazendo realmente o que era mal, com práticas pagãs, erguendo altares a outros deuses, sacrificando também seus próprios filhos, porque esse ritual era comum para adoração aos ídolos deles. O aumento aí da apostasia, esse registro que você vai ter, com certeza absoluta, né? Vai trazer uma desaprovação de Deus, das ações, e aí o Senhor vai permitir que o mal sobrevenha sobre esse período aí, sobre o povo de Israel, em específico ao reino de Judá. Ela vai ser destruída, enquanto, assim como Isaías disse a Ezequias, né, que realmente enquanto ele estivesse vivo estava tudo ok, mas agora a profecia de Isaías ia se cumprir, que o Senhor ia entregar tudo aos babilônios. Vamos ver aqui então. Verso de número 21. Diz que Manassés, como eu comentei com vocês, ele tinha 12 anos quando ele assume o reino. Então, é muito fácil de você influenciar uma criança, né? E vai dizer que ele reinou aí 55 anos. E não reinou pouco não. Ele reinou muito. 55 anos. E a mãe dele chamava Erziba. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois ele reconstruiu os altares altos, fez aí os altares dos lugares altos que Ezequias havia destruído, levantou altares a Baal, postes ao deus Acera, como Acabe fez Israel. Ele havia feito, ele prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ele obrigou a todos a fazerem isso. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem da escultura da deusa Acera que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: nesse templo, em Jerusalém, eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei pôr os pés de Israel. Andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram.
Deus já havia falado que não era para pôr nenhum deus pagão lá não. Mas eles não ouviram, eles insistiram. Então, verso 9, eles porém não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes. Acreditava em feiticeiros, adivinhava por nuvens, enfim. Eles fizeram o pior de que todas as nações do Senhor tinham destruído diante dos filhos de Israel. Foi o pior do que todos os outros. Então o Senhor falou por meio dos seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, o rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo o pior do que tudo que os amorreus fizeram antes deles. E também levou Judá a pecar contra ídolos. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouviu a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem queima a sujeira de um prato limpo, limpando e virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa, e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos seus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, matou pessoas aí, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito aqui nos livros de história de Jerusalém, dos reis de Judá? E Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, o seu filho, reinou em seu lugar. Então, ele faz aí tudo o que é desagradável a Deus. E os profetas garantem que o pior virá sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele acaba trazendo a maldição para os dois reinos, para as 12 tribos. Por causa da idolatria, ele trouxe ídolos para dentro do templo do Senhor. Estava muito claro que não era para ser feito isso. Mas ele não ouviu e ele simplesmente desobedeceu a palavra de Deus. Verso 19, finalzinho aqui, para a gente finalizar a parte de 2 Reis. O reinado de Amon, o filho aí de Manassés, em Judá. A gente vai ver no verso 19 que Amon tinha 22 anos de idade quando ele começou a reinar, já um pouco mais velho, né? E vai dizer a palavra que a mãe dele, cadê? A mãe dele se chamava Messulemete e era filha de Azur de Jóbita. E Amon vai fazer o quê? Vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O negócio tá feio, gente. Outro rei fazendo o que era mal. E andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado, serviu. Então seguiu ali o reflexo do pai, servindo aí a outros ídolos que o pai dele havia servido, adorando esses ídolos. Assim ele abandonou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Quando fala Deus de seus pais, é os antecedentes, os patriarcas da fé, o Deus de Israel. E ele não seguiu.
Ele abandona o Senhor e segue pelo caminho da idolatria com apostasia. E os servos do rei Amon, eles conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Então ele vai ser morto. Porém o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, o rei de Israel, em seu lugar. Então a palavra vai dizer aqui que depois de Amon ficar em um período reinando, ele é morto e aí o seu filho assume em seu lugar. Mas o povo não permite que seja feito esse motim contra essa conspiração, vá à frente. Eles mesmos matam os mandantes da morte do rei Amon. E aí o filho dele, Josias, assume. Finalzinho, verso 25. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito lá nos livros de história dos reis de Judá? Esses que nós estamos lendo? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. E depois de Amon, Josias, seu filho, vai reinar em seu lugar. Então, aqui finalizamos então 2 Reis. Para finalizar o dia de número 134, vamos abrir lá em João capítulo 4. João capítulo 4, Jesus vai conversar aí com a mulher samaritana, lembra? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. E aí, esse momento que ele vai ter com ela aí vai falar sobre o verdadeiro evangelho, né? Ele quebra barreiras, independente da cultura, da nacionalidade. Eles que não se conversavam entre si, os samaritanos e os judeus, tinha esse problema aí cultural aí, né? Mas independente disso, os judeus que evitavam aí essas regiões que eram muito disputadas, aquele local havia água. E Jesus conversa e encontra essa mulher e traz ela para ele, né? A água que mata a sede, a água viva, a fonte de águas vivas. Ele é a fonte de água viva. Vamos ler para você entender essa conversa que ele tem com essa mulher. Capítulo de número 4, versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou à sua cidade samaritana, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, então já era dia claro. Jesus aí sai da cidade para evitar esse burburinho aí que estava, o povo falando que ele estava batizando mais do que João. E aí ele foge desse holofote e segue aí para a Samaria. Passa próximo do poço para beber uma água ali, meio-dia, sol escaldante. Nisso, o verso 7 fala que veio uma mulher, a mulher samaritana, tirar a água. E aí Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade, então ele estava sozinho comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, como eu falei, né? Um problema social aí, cultural dos dois. Aonde que eu estava, meu pai? E Jesus respondeu, verso 10. Se você conhecesse o dom de Deus, a quem
a quem que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então, se você soubesse quem está conversando com você, ao invés de eu pedir água para você, você ia pedir água para mim. E aí a mulher, ela responde: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde que você vai tirar água, meu filho? Tá falando do quê? Você tá me pedindo água, agora você está dizendo que você vai me dar água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Assim como os seus filhos e o seu gado? Você está achando que é quem, Jesus? E Jesus responde: quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Já que essa água é milagrosa nesse sentido, eu não quero mais passar a vergonha de ter que vir buscar e a necessidade de buscar água todo dia. Me dá essa água aí que eu quero ela. E aí Jesus fala, né, essa questão que você tem sobre a vergonha de não vir buscar água é porque aí ele vai confrontar ela, olha, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 maridos e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Olha só, ela realmente não tinha marido, essa mulher estava no 5º relacionamento dela. Imagina quanto essa mulher já havia sofrido. Para a época, isso era um alarmante, era um agravante. E a palavra ainda fala que aquele marido não era marido dela, né? Então, vai saber em que ela estava envolvida, em que ela estava, como ela estava vivendo. E a mulher, então, ela lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta, porque ele revelou algo ali que só ela sabia. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí ela vai entrar na questão cultural, né? A gente estava aqui, adorando aqui, nesse monte, em Samaria. E por que agora a gente tem que adorar em Jerusalém? Mas Jesus então responde: mulher, acredite no que digo? Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Não fica preocupada com o lugar que você está adorando, não. Se é aqui, se é ali. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos a Deus, nós adoramos a Jesus. A salvação está vindo agora. Eu sou a salvação. Mas vem a hora, e já chegou, porque em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque não são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher responde: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela não sabia com quem ela falava, né? Então Jesus disse, ele se revela diante dela. Jesus, ele ainda no início da sua caminhada, ele se revela a poucas pessoas. Ou então ele fala assim: olha, eu vou curar você, mas não conte para ninguém, ainda não é chegada a hora. Mas quando ele encontra essa mulher, ele se revela, ele fala: eu sou o Messias, eu é que estou falando aqui com você, eu sou o Cristo, eu sou aquele que foi enviado. E naquele momento os discípulos chegaram e Jesus se admirava ao vê-lo falando com uma mulher. Primeiro porque era complicado um homem conversar com uma mulher, e segundo que aquela mulher era dali uma samaritana. Mas ninguém vai perguntar nem questionar nada, né? É o Messias, é o Mestre. E aí eles colocam, né? O que você está querendo?
Ou por que o Senhor está falando com ela? Né? Por conta da diferença cultural que eles tinham e essa rixa entre os judeus e os samaritanos. Então, como eu falei, era uma diferença cultural. Eles adoravam a Deus, o problema é que a interpretação das escrituras deles eram diferente. Então, assim, tem a questão da religião também, não somente cultural, mas também a religião, em termos assim de identidade da religião. Ela comenta ali sobre o monte, né, para eles, o monte Gerizim era o correto, e para os judeus, o templo em Jerusalém, né, como a gente vê na palavra. E os samaritanos, eles também modificaram um pouquinho a lei de Moisés, e a palavra, ela fala que a gente não pode alterar uma vírgula, não tem essa questão de versão modificada, não. Não tem como distorcer as escrituras, a escritura é sim, sim, não, não. E os samaritanos eram considerados impuros por conta da questão dos relacionamentos ali, dos casamentos com outros povos, o que o Senhor também havia mencionado no Antigo Testamento da exclusividade, que deveria acontecer ali em um relacionamento entre das mesmas nações ali, entre os filhos ali das 12 tribos. Mas a gente sabe que os próprios também de Israel, os judeus, independente da tribo de Judá ou da tribo de Israel, ali as 12, eles também se envolveram ali com práticas de casamento que não agradavam a Deus. Mas aí voltando para o texto, né? Eu estava falando com você. Então eles questionaram por que ele estava falando com aquela mulher. E aí, quando a mulher deixou o seu cântaro, ela foi à cidade e ela foi testemunhar o que Jesus havia feito, né? Venham, verso 29, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Porque ele havia profetizado, e aquilo não era muito comum, profetas, né, naquela época. Então saíram na cidade e foram até aonde Jesus estava. Foram lá conferir quem era aquele que havia contado tudo o que aquela mulher vivia anteriormente. Hoje a gente vai só até aqui, o verso de número 30. Vimos aí então Jesus com a mulher samaritana, e aí ele vai dar continuidade ao seu chamado aí, seu ministério, alcançando muitas outras vidas daqui para frente. Beleza? Finalizamos então aqui o dia de número 134. Eu espero que isso tenha trago um entendimento para você e que você busque realmente essa água viva, a palavra de Deus, tenha fome e sede dessa água. Busque, mergulhe na palavra, busque cada vez mais compreender e que o Senhor venha falar com você durante essa semana. Amém? É isso então por hoje. Espero você na próxima. Até amanhã. Tchau!